Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com vocês com mais esse estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 7, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil selados de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Antes de começar a ler, a estudar, a explicar para vocês, eu vou fazer a oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, tá bom? Se você ainda não viu os vídeos anteriores, é bom que você se inscreva no canal, busque a playlist que diz Estudo do Apocalipse e comece desde o começo. Porque eu estou fazendo um estudo completo de todos os capítulos, mas é bom você pegar a sequência, né? Desde o primeiro vídeo. Estamos falando aí dos selos da ira de Deus, da ira do Cordeiro, tá? Então, se você quer entender realmente o Apocalipse, é bom você pegar os vídeos anteriores, certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui eu estou, meu Pai, uma vez mais, para adorar, glorificar, exaltar o teu santo e glorioso nome. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê graça, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor me ilumine, ao ler a tua palavra, que eu possa poder explicar para a tua igreja, para o teu povo. E aonde chegar esse vídeo, chegue então a mensagem da salvação. Espírito Santo, é isso que eu te peço de todo o meu coração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Os 144 mil selados de Israel. O apóstolo João, que foi o autor do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? O último livro do Novo Testamento, a última revelação de Deus ao homem, falando do passado, do presente e do futuro, esclarece para nós como serão os últimos dias. Por isso é muito importante que você estude o livro de Apocalipse. Inclusive há uma bênção no capítulo 1 dizendo que bem-aventurados serão aqueles que lerem o livro de Apocalipse, tá? Então é um livro que você realmente tem que ler e entender. Muitos se desanimam por causa da dificuldade, dos símbolos, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para estudar e poder esclarecer ao máximo que a gente puder a palavra de Deus para vocês, tá? João, ele diz assim, depois disso, né? Depois das últimas dos últimos 6 selos, né? Que fala da ira de Deus, das tribulações que virão neste mundo, entre o 6º e o 7º selo, temos aqui o capítulo 7, por isso ele diz depois disto, né? Depois dos terremotos, depois da fome, da guerra, de tudo aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores. João, ele vai dizer assim, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então, o que João ele viu? Ele viu 4 anjos, né? 4 criaturas celestiais, anjos, mensageiros de Deus, seres dotados com autoridade e poder de Deus, né? E esses anjos, eles estavam de pé, eles não estavam sentados, eles estavam de pé nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Então eles estavam ali segurando. Você que vê que o vento, ele move todas as coisas, né? Move as águas, move as folhas das árvores, por onde ele passa, ele faz as outras coisas se moverem. E aqui João, ele vê esses 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma.
Então imagine, comece a imaginar aí, tudo parado, um silêncio, o mar sem ondas, sem aquele barulho do vento, as árvores, as folhas sem se mexerem, nada saindo do seu lugar, um silêncio global no mundo inteiro, algo que nunca antes foi visto, vai ter esse momento então sobre a terra, né? Esse momento de silêncio aqui, porque os anjos, esses 4 anjos especiais, estarão impedindo, segurando esse vento para que não soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No versículo 2 ele disse: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então ele vê aqui, além dos 4 anjos, um anjo mais. E esse anjo, ele subia do nascente do sol, né? Então, se João estava ali nas proximidades de Israel, ele viu um anjo que vinha, né, que subia ali do nascente do sol, ou seja, o oriente, né? Tendo o selo do Deus vivo. O que significa isso, tendo o selo do Deus vivo? Na época dos apóstolos, os imperadores, os reis, as autoridades, eles tinham um selo, muitas vezes um anel. E nesse anel tinha o logotipo, tinha a marca, com a autoridade do rei, do imperador em si. E quando ele emprestava esse anel ou dava este selo para um representante, esse representante poderia ir em qualquer lugar e ele teria a mesma autoridade do rei, ou seja, o rei conferia poderes, autoridades, né, o imperador, né, àquele mensageiro, tá? Então esse anjo que João viu, ele tinha a autoridade de Deus. Ele tem a autoridade de Deus, ele tem o poder de Deus, a permissão de Deus para executar as ordens de Deus, vamos dizer assim, tá? Então, para você entender o que é esse selo, né? Porque era aquele anel que colocava um pouco de cera derretida e ele selava aquela cera e ficava ali a marca, né? Do selo da autoridade do rei. Então, baseado nisso, João ele fala aqui que ele viu esse anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Então, esse anjo, a Bíblia não fala quem é este anjo, né? É um anjo que vinha com a autoridade de Deus, com o poder de Deus, e esse anjo deu ordem aos outros 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. E aqui ele vai acrescentar que esses anjos também, eles tinham o poder, né? O poder para causar dano à terra e ao mar. Então esses 4 anjos tem o poder de causar dano à terra e ao mar. E esse anjo que tem o selo, ele grita dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Né? Então, João vê essa cena. Esse anjo dando ordem aos outros anjos, dizendo que eles não deveriam fazer nada, por enquanto, esses anjos que tinham poder de destruição, para destruir a terra, o mar, as árvores, até que fossem marcados com este selo a testa dos servos do nosso Deus. Tá? Aí ele continua dizendo assim no versículo 4, então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Então teve pessoas, vão haver pessoas na grande tribulação que serão marcadas com este selo de Deus. Não é o selo da besta não, tá? Não vai confundir. É o selo
de Deus. Quem são essas pessoas? João vai descrever essas pessoas para a gente. Quem serão essas pessoas? E tem um número, tem uma quantidade. Ele diz aqui, eram 144 mil. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, filho de Israel, né? Filhos das tribos de Israel, quem são? São os judeus. Então, na grande tribulação, haverão 144 mil pessoas, e essas pessoas, a Bíblia nos fala aqui, que serão judeus, e serão selados com o selo de Deus. E quem são essas 144 mil? São 144 mil judeus que serão marcados, escolhidos por Deus para pregar o evangelho no período da grande tribulação. No período da grande tribulação. Tá? Então, é bem claro, porque inclusive aqui no versículo 5 ele diz assim, olha, ele dá mais detalhes. Ele vai dizer, da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Tá? Então, quem são os 144 mil? Não tem nada a ver com a igreja. Não é a igreja. Porque existe pessoas, né? Existe uma rama da teologia, um lado da teologia, de alguns teólogos que dizem, não, esses 144 mil é o número simbólico. Representa judeus e gentios, representa a igreja. Não, meu amigo e minha amiga. Não é isso que o texto diz. O texto diz claramente que eram dos filhos de Israel e ainda representados pelas 12 tribos. Ou seja, ele vai nombrar, ele vai nomear as 12 tribos para que fique claro que pertence ao povo de Israel, que eram israelitas, que serão israelitas, serão homens que serão selados por Deus com o Espírito Santo, com a autoridade de Deus, para pregar durante o período da grande tribulação, porque nós acreditamos, eu principalmente acredito, que antes disso acontecer, antes que comece a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então a igreja já não estará mais na terra, ela estará já no céu para as bodas do Cordeiro. E durante isso, a grande tribulação vai estar comendo solto aqui na terra, aqueles que ficarem aqui, aqueles que não creram no Senhor Jesus, né? Que não nasceram de novo, vão sofrer, então, esse período de 7 anos da grande tribulação, como já vimos nos vídeos anteriores, né? Vão sofrer as guerras, vão sofrer a fome, vão sofrer as pestes, as pragas, os assassinatos, enfim, tantos e tantos desastres, catástrofes, terremotos, como nunca antes houve na terra. Essa gente vai gemer como nunca antes um ser humano gemeu durante esse período da grande tribulação, e graças a Deus a igreja não estará aqui. Quem estará aqui é o anticristo, o falso profeta, né? Mas Deus nunca desampara, Deus sempre deixa um remanescente. Então, esses 144 mil serão homens, não serão mulheres, serão homens que serão selados, e não são de qualquer nação, serão israelitas, a Bíblia deixa claro isso no capítulo 7, que serão homens de Deus separados para pregar o evangelho. Tá? Então isso não tem como duvidar. No capítulo 14, se você quiser abrir aí, para a gente acrescentar um pouco, né, enriquecer aqui a nossa leitura, também fala, do capítulo 14, do versículo 1 ao 5, também fala
sobre 144 mil. Vamos ler o texto aqui, Apocalipse 14, versículo 1 ao 5. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. O Cordeiro é Jesus. Com ele estava 144 mil. Mais uma vez aqui, no capítulo 14, falando dos 144 mil. Que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, qual era este selo? Qual era essa marca que eles tinham? Era o nome, né? Eles carregavam o nome de Deus, o nome do Cordeiro. Que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Vê aí, então, por isso que eu tenho certeza que esses 144 mil serão somente homens, porque o texto nos deixa claro aqui que eles serão virgens, porque eles não se macularam com mulheres. Então, 144 mil judeus, 12 de cada tribo, escolhidos por Deus, selados de Deus, purificados, guardados para pregar o evangelho sobre toda a terra. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O que significa seguir o Cordeiro? É seguir Jesus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Andar de acordo. Porque seguir Jesus não é ser evangélico, não é ser protestante, católico, ou ter nome de cristão, ou religioso, ou crente, não. Seguir a Jesus é renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, é andar como Jesus andou. Andar em santidade. Então esses 144 mil eram puros, que se guardaram do pecado, da prostituição, que não se casaram, homens solteiros, que foram separados por Deus, que serão separados por Deus para pregar o evangelho no mundo inteiro durante o período da grande tribulação. Tá? Então, aqui diz, ele segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ou seja, eram homens santos, homens puros, não que eram perfeitos somente Deus, mas homens que realmente serão escolhidos. Nós imaginamos que esses 144 mil serão como o apóstolo Paulo, por exemplo. Você imagina, quando você lê a biografia do apóstolo Paulo, quando você lê as suas cartas, quando você lê o livro de Atos, quando você estuda sobre esse homem, o apóstolo Paulo, um judeu que foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, um único homem conseguiu fazer uma obra extraordinária, porque ele foi escolhido por Deus, ele foi selado por Deus, ele foi marcado, guardado, né? Quantas vezes ele sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi açoitado e não morreu, ou seja, ele foi guardado, ele foi preservado, até a hora que Deus permitiu que ele fosse assassinado, fosse morto. E Deus o preservou até dentro de cárceres. Quantas vezes tramaram, quiseram matar o apóstolo Paulo e não puderam matar. E ele foi muito importante. Você vê que a maioria das cartas do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Muitas das doutrinas que nós conhecemos hoje
Deus usou o apóstolo Paulo. Então, todo cristão, todo estudioso da Bíblia sabe da importância do apóstolo Paulo, do que esse homem foi capaz de fazer pela graça de Deus. Agora você imagina 144 mil homens como o apóstolo Paulo, que também não se casou. Escolheu ficar solteiro e servir a Deus inteiramente. Agora imagina, se um só como o apóstolo Paulo fez o que fez, agora imagina 144 mil. Então isso será um avivamento, isso sim, podemos chamar de avivamento, que esses 144 mil homens, judeus, virgens, puros, vão fazer uma obra extraordinária de avivamento, de pregação do evangelho no mundo inteiro. Então muitas almas vão se converter, vamos dizer assim, pela pregação desses 144 mil. E claro que essas pessoas que vão se converter durante a grande tribulação vão ser perseguidas pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo, vão ser mártires, vão morrer, mas serão salvas, né? Vão ser salvas, certo? Então você já sabe quem são esses 144 mil judeus. Agora, um detalhe. Você vê aqui, falou ali das 12 tribos, né? Menos uma, faltou uma tribo ali. Será que João se esqueceu? Não, João não se esqueceu. Simplesmente Deus tirou o nome da tribo de Dan. Desses 144 mil não haverá ninguém da tribo de Dan. Por quê? Porque a tribo de Dan foi muito, vamos dizer assim, maligna. Eles foram, se você lê o Antigo Testamento, a tribo que introduziu a idolatria no meio do povo de Israel. O paganismo, foi muito rebelde, foi muito desobediente, causou muito sofrimento, trouxe mácula, trouxe contaminação para o povo de Israel. Então Deus, ele tira a tribo de Dan e coloca até Manassés, né? Manassés ali no lugar da tribo de Dan. Certo? Então, agora você já tem aí a certeza, né, de quem são esses 144 mil que diz aqui no capítulo 7. Vamos ler novamente, rapidinho. São poucos versículos, vale a pena fazer mais uma leitura. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo, né? Esse selo, essa marca, já sabemos que é o nome de Deus, né? O capítulo 14 nos mostra isso. A testa dos servos do nosso Deus. E outro detalhe, não pode ser a igreja, né? Mais um detalhe aqui que eu posso acrescentar para vocês, que é impossível que esses 144 mil seja a igreja, porque a igreja já foi selada. A igreja já está selada. E esses 144 mil serão selados. Serão judeus. Você sabe que os judeus hoje não creem no Senhor Jesus. A grande maioria, tem aí os judeus messianos que creem no Senhor Jesus, né? Mas acreditamos então que esses 144 mil serão, a Bíblia chama de primícias. Deus vai voltar a trabalhar com Israel novamente na grande tribulação. Deus vai terminar a obra com Israel. Israel não foi deixado de lado, não. Muitos dizem, a igreja tomou o lugar de Israel. Não. A igreja não tomou o lugar de Israel. Deus vai voltar a trabalhar com Israel. Quando a igreja esteja no céu, através do arrebatamento, Deus volta a trabalhar com o povo de Israel. Por isso que ele vai levantar aqui 144 mil judeus que vão pregar para o povo de Israel e para o mundo inteiro. Tá? Então, no final, Israel vai crer no Senhor Jesus, né? Por causa de tanta dor e sofrimento que eles vão passar, que a gente vai ver mais para frente. Mas aí você entende então que esses 144 mil
serão então o povo, serão israelitas, tá? Então ouvi o número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então tá bem claro aqui. Depois ele vai citar então as tribos aí menos a tribo de Dan. Ok? Quais são as aplicações que nós podemos colocar na nossa vida através desse texto? Reconhecer que Deus é soberano. Dele vem todas as coisas boas e ruins, né? Então, vamos dizer que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Quando você vê ali, por exemplo, quem é que segura os ventos? Quem é que dá ordem aos anjos para que executem, então, as catástrofes, os sofrimentos, as coisas que virão? É Deus. Então, tudo está no controle de Deus. Nada é por acaso, nada foge do controle de Deus. Nem o diabo, nem demônios, nem governantes, nem ninguém pode atuar sem que Deus não haja. Deus, ele é soberano, ele tem tudo sob controle, tá? Então, acho que tá bom, dá pra gente parar por aqui. Lemos desde o versículo 1 até o versículo 8. No próximo vídeo nós vamos continuar aí o estudo do Apocalipse, falando aí a visão dos glorificados a partir do versículo 9, tá? Então ficou claro aí que esses 144 mil não é dos testigos de Jeová, não é a igreja, não são religiosos, não. Esses 144 mil são judeus, que serão como o apóstolo Paulo, que estarão pregando o evangelho durante esse período da grande tribulação. Então vai ser algo extraordinário. Em meio a tanto sofrimento, você vê que sempre Deus preserva aqueles servos que poderão então pregar as boas novas. Tá bom, meus amigos? Então paramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, se ficou alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tem meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá? Se você gostou, dá o like aí para ajudar o YouTube a mandar esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tem muitas playlists aí com estudos bíblicos, né? Pregação expositiva da palavra. E volto a repetir, se você não viu os vídeos anteriores, veja, porque se Deus permitir, vamos estudar versículo por versículo de todos os capítulos desse maravilhoso livro que é o Apocalipse, tá bom? Então, ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.